Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão o nosso comentário sobre uma questão do Enem que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução, de modo que o candidato que mantiver a atenção vai poder sacar o gabarito o quanto antes, sem demandar muito tempo, e com isso vai sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever, de preferência através dos comentários, mas se preferirem, também podem nos escrever através da nossa fanpage do Facebook. Quem estiver gostando desse vídeo, pode ir deixando o like. Também quem tiver qualquer dúvida a respeito da matéria, pode nos escrever. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua para interpretação de textos, no caso, em provas de vestibular ou concurso. Vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível de resolução de extrema facilidade, de modo que nós vamos mostrar como o gabarito pode ser sacado sem demandar tempo. E com isso a tendência é sobrar mais tempo para se resolver o resto da prova. O que não quer dizer que o candidato possa se deixar levar pela pressa. Porque se for assim, o candidato pode acabar caindo em armadilhas e a prova do Enem é cheia delas. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2024. Conheça histórias de atletas paralímpicas que trocaram de modalidade durante a carreira esportiva. Jane Carla, a goiana de 45 anos, teve poliomielite aos 3 anos, o que prejudicou seus movimentos das pernas. Em 2003, iniciou o tênis de mesa e conseguiu conquistar títulos nacionais e internacionais, mas conheceu o tiro com arco e em 2015 optou por se dedicar somente à nova modalidade. Em seu ano de estreia no tiro, já faturou medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015. Elizabeth Gomes, a santista de 55 anos, era jogadora de vôlei quando foi diagnosticada com esclerose múltipla em 1993. Ingressou no movimento paralímpico pelo basquete em cadeira de rodas até experimentar o atletismo. Chegou a praticar as duas modalidades simultaneamente, até optar pelas provas de campo em 2010. No Campeonato Mundial de Atletismo, realizado em Dubai em 2019, Beth se sagrou campeã do lançamento de disco e estabeleceu um novo recorde mundial da classe F52. Silvana Fernandes, a paraibana de 21 anos, é natural de São Bento e nasceu com malformação do braço direito. Aos 15 anos, começou a praticar atletismo no lançamento de dardo. Em 2018, enquanto competia na Regional Norte-Nordeste, foi convidada para conhecer o Para Taekwondo. No ano seguinte,
migrou para a modalidade e já faturou o ouro na categoria, até 58 quilogramas nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019. Esse conjunto de mini-biografias tem como propósito a descrever as rotinas de treinamento das atletas, b comparar os desempenhos de atletas de alto rendimento, c destacar a trajetória profissional de atletas paralímpicas brasileiras, d indicar as categorias mais adequadas a adaptações paralímpicas, estimular a participação de mulheres em campeonatos internacionais. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra C. A pergunta do enunciado é: qual o propósito do conjunto de mini-biografias apresentado? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando chega nessa questão, vai ler o texto e, se ler com atenção, já vai ter praticamente certeza do gabarito correto. Só que o ideal é identificar o erro de cada alternativa incorreta para, com isso, ter uma certeza ainda maior. Como que essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, sugerimos, por enquanto, marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que vocês julguem ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Então vamos reler o texto com atenção, nos fixando na pergunta do enunciado. Temos aí 3 mini-biografias de atletas paralímpicas. Na primeira dessas mini-biografias, temos a trajetória de uma atleta que teve poliomielite e venceu o desafio de superar o prejuízo do movimento das pernas. Para tanto, ela ingressou no tênis de mesa e conquistou títulos. Depois tentou outra modalidade, no caso o tiro com arco, onde também conquistou títulos. Então essa primeira mini-biografia já começa a conduzir a alternativa C, a condição de gabarito da questão. Só que nós precisamos conferir se isso também acontece nas outras 2 mini-biografias. Então vamos ver, será que isso acontece com Elizabeth Gomes, a segunda atleta referida? Sim, nós temos outra trajetória profissional de atleta paralímpica que, depois de jogar vôlei, foi diagnosticada com esclerose múltipla, o que a levou a ingressar no movimento paralímpico, começando pelo basquete até ingressar no atletismo com lançamento de disco. Ou seja, mais uma vez, temos uma trajetória profissional de uma atleta paralímpica. Agora vamos reler a mini-biografia de Silvana Fernandes, brasileira como as outras 2, que começou no atletismo de lançamento de dardo, apesar da malformação do braço. Depois migrou para o para-taekwondo, onde faturou uma medalha de ouro. Ou seja, mais uma vez, temos uma trajetória profissional de uma atleta paralímpica brasileira, o que faz com que a alternativa C responda corretamente à pergunta do enunciado. Se alguma outra alternativa da questão também responder corretamente, a questão pode ser anulada, mas não, as alternativas A, B e D cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que a alternativa E não funciona
como resposta à pergunta do enunciado. Vamos voltar ao texto e quem quiser pode dar uma pausa para perceber que o texto não fornece qualquer informação sobre a rotina de treinamento das atletas, bem como que o texto menciona sim as conquistas das atletas, só que sem comparar os desempenhos. Também o texto não menciona em momento nenhum categorias mais adequadas a adaptações paralímpicas. No máximo, usa cada uma dessas atletas como exemplo, só que isso sem defender que essas categorias sejam mais adequadas. Por fim, a alternativa é, de fato, o texto narra trajetórias de atletas mulheres, só que o propósito do texto não é, de modo nenhum, incentivar a participação feminina em competições internacionais. No máximo, o texto pode ser usado nesse sentido, só que esse não é o propósito do texto. Assim sendo, a alternativa C é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão de fácil resolução. O gabarito pode ser sacado sem demandar tempo, de modo que a grande vantagem tem o candidato que conseguir sacar o gabarito da questão o quanto antes, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão nos assistindo. Em especial, nós agradecemos aqueles que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.